mais quente nesse momento é em relação a essa história de Damares Alves. Ainda está circulando com muita força nas redes sociais um vídeo dela falando sobre o que aconteceu com crianças lá no Pará. E a senhora resolveu pedir a abertura de uma investigação, né, criminal contra a ex-ministra Damares Alves, do Republicanos lá do Distrito Federal, ela que foi ministra da Mulher e que foi eleita senadora. E eu gostaria de saber por que essa ação, qual a gravidade da fala de Damares, como é que a senhora analisa essa fala dela nesse evento evangélico, falando sobre o uso de crianças para a atuação sexual. Olha, Fabiola, isso me parece mais uma sanha eleitoral bolsonarista. Não me parece, de fato, que a ex-ministra, tenha, de fato, se deparado com essas imagens, mas se porventura, de fato, tenha presenciado os horrores que relatou em um culto religioso, com a presença de outras crianças, e nada fez para impedir esta violência, essa prática monstruosa que foi narrada pela boca dela, de fato, ela também cometeu um crime, de fato, ela também foi conivente com esta violência, e precisa ser investigada. Como que uma ministra que representa uma pasta importante da República não aciona o Ministério Público, não aciona a Polícia Federal, não aciona os órgãos responsáveis de investigação do nosso país para apurar, investigar, prender e dar fim a essa prática de violência. Agora, é claro, se a ministra faz isso, se utilizando de um jogo eleitoreiro, é preciso também que se haja uma investigação. Não podemos permitir que na disputa eleitoral se use de qualquer argumento, de qualquer artifício para conseguir ganhar votos. A ministra dizia isso diante de uma plateia enorme, diante de crianças, relatos extremamente estarrecedores, e dizia com uma tranquilidade absurda. Então, no meu ponto de vista, é preciso sim que a Procuradoria abra uma investigação contra a senhora ministra, para que a gente possa descobrir se, de fato, houve uma negligência, uma prevaricação das atividades da ministra, ou se, de fato, a ministra está inventando mais uma de suas histórias que nós já conhecemos como alguém que tem, de fato, uma imaginação extremamente fértil e capaz de inventar horrores como esses que foi relatados. Isso não é um absurdo na realidade do nosso país, mas, de fato, se a ministra presenciou e não tomou providências, a ministra também deve ser enquadrada como aqueles que praticavam esta violência. Olha, só para atualizar, o Sakamoto, desculpa, é que eu recebi a nota agora de Damares Alves. Diante dessa cobrança, e até mesmo, não só a deputada federal eleita Érica Hilton apresentou essa denúncia, há também pedido de investigação por parte do Ministério Público Federal. Um grupo de advogados do Prerrogativas também vai pedir ao Supremo Tribunal Federal que investigue. Damares Alves divulgou uma nota há pouco à imprensa dizendo o seguinte, que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos esclarece, e é curioso que ela coloca como ministério, mas ela não é mais do Ministério, esclarece que as afirmações feitas pela ex-ministra foram apresentadas com base em numerosos inquéritos já instaurados e que dão conta de uma série de fatos gravíssimos praticados contra crianças e adolescentes. Se diz que, especificamente sobre o caso de Marajó, o programa Abrace o Marajó foi criado justamente como uma resposta à vulnerabilidade social, econômica e ambiental que caracteriza uma porção expressiva da Amazônia. E aí ela fala também que as denúncias registradas pela Ouvidoria dos Direitos Humanos são de caráter sigiloso, e é isso, são de caráter sigiloso e acessíveis a toda a população. Mas se é sigiloso, não é acessível, né? Acessível, né? É isso que me chama a atenção. Em casos de suspeita ou de conhecimento de violações à integridade, aí ela pede a denúncia ao Disque 100. Essas explicações, deputada, elas respondem na sua análise à sua reclamação ou não? De forma alguma, até porque, como você bem coloca, há uma incoerência gigante, privado e público, sigiloso e público. Como que algo dessa gravidade, como que algo dessa natureza
poderia não estar diante do próprio Ministério Público. Aonde estão? Quem investiga? Quem está acompanhando isso? Eu acho que a ex-ministra precisará prestar maiores esclarecimentos. Ela precisará mostrar onde estão esses inquéritos, quando foram protocolados, se de fato eles existem. Nós estamos diante de uma fábula nesse governo, que o tempo inteiro, quando se questionam alguma ação, vem uma resposta de já existia, já está aqui, mas nós nunca vemos no concreto, nós nunca vemos no papel. Isso que ela está relatando é gravíssimo. Isso que ela está dizendo é algo extremamente estarrecedor e não pode ser tratado com uma gota menos de seriedade, profundidade e compromisso de toda a sociedade, de todos os órgãos públicos, no enfrentamento à violência praticada contra crianças e adolescentes no nosso país. A ex-ministra dizia sobre arrancar dentes de meninas, de crianças de 4 anos de idade, para que essas crianças praticassem sexo oral. Então, assim, nada disso que ela coloca em uma carta agora, numa nota agora, tentando esclarecer, responde aos nossos questionamentos. Há muitos questionamentos sobre esta fala feita pela ex-ministra e nós exigimos, sim, que ela possa esclarecer publicamente, diante de toda a sociedade, quando foi que presenciou esses crimes, quando foi que deu início a esses inquéritos, se acionou o Ministério Público, se acionou a Polícia Federal, aonde corre esses inquéritos. Nós precisamos dessas respostas imediatamente, porque é inadmissível que uma ex-ministra, futura senadora, se utilize de um templo religioso para fazer esse tipo de afirmação, que, se for verdadeira, volto aqui a repetir que tenho dúvidas sobre a legalidade, sobre a verdade dessas afirmações. Mas, se for verdadeiras, foi extremamente omissa, porque isso é caso de se tornar público. E, se não foi verdadeira, é realmente uma pessoa extremamente perigosa e que deve ser investigada.